pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus em me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus por sua imensa graça me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Graça e paz, queridos irmãos, boa noite a todos, todas. Estamos dando início ao culto de estudo bíblico desta quarta-feira, meditação na palavra. Então, vamos iniciar, irmãos. Eu convido a igreja a ouvir a palavra de Deus, no livro de Efésios, uma leitura inicial no livro de Efésios, capítulo 1. As crianças também, quietinhas, aí vamos ouvir a palavra de Deus. Efésios 1, 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Todos juntos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, e sabemos que está aqui nesta noite, Senhor, é uma prova do teu amor e da tua graça para conosco, pois foi ela que inclinou os nossos corações, a nossa vontade para estarmos aqui. No entanto, ó Pai, sabemos que muitos também gostariam de estar aqui, mas por outras razões, Senhor, justificáveis, não estão conosco. Que o Senhor também possa, nesta noite, abençoá-los com tua doce, tua terna presença e teu amor. Pai, nos ajuda também nesta noite, todos aqui, a crescermos e sermos edificados na tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Antes de cantarmos um hino ao Senhor, esse versículo que nós lemos, dois versículos tão pequenos, mas ele tem um ensino tão bonito para nós, que é assim,
podemos fazer um contraste na vida do personagem que temos estudado nessas quarta-feiras, né? Quando o último personagem, Sansão, claro que Deus o usa, mesmo com suas imperfeições, Deus tem um propósito, né? Mas, meus irmãos, tudo que formos fazer ou decidir tem que ser da vontade de Deus, deve ser da vontade de Deus. Por isso que acabamos de ouvir Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Irmãos, como aquele homem foi um instrumento na mão de Deus, e como nós também podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, avaliando esse critério, né? Pensando neste ponto tão importante, que tudo que formos fazer deve ser debaixo da vontade de Deus. Paulo trilhou esse caminho da vontade de Deus. Jesus mesmo deu o exemplo disso, né? Pai, seja feita a tua vontade, não é? Se for possível, me livra dessa cruz, desse calvário, contudo seja feita a tua vontade. A vontade, Jesus deu o exemplo de obedecer à vontade do Pai. E nós também, como crentes, estamos aqui nessa noite, sem dúvida, para que os nossos corações sejam despertados para esta atitude de vontade de Deus. Porque, irmãos, olha o que Paulo fala no capítulo 2, uma coisa muito triste, né? Capítulo 2, versículo 3. Entre as quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo o quê? A vontade da carne. Então é muito triste quando o homem, o ímpio faz isso, ele vive nesse estado de satisfazer sua carne, seus desejos, e fazer o que lhe agrada, como Sansão, né? Queria porque queria aquela jovem, porque disse, não, isso aí é o que me agrada, e pronto, vamos fazer a vontade de Deus que vai dar certo. Não no sentido de que nós não tenhamos lutas, não, né? Fazer a vontade de Deus, eu estou livre de todas as dificuldades. Muitas vezes a vontade de Deus está nos levando para o deserto, para ali a gente aprender, para a gente reconhecer a Deus. Vamos então, irmãos, de pé, vamos entoar o hino 163. Lembrando disso, que quando a gente entrega a nossa vida sob a direção de Deus, não é? Ele vai nos conduzir, como vamos cantar também. Irmãos, eu não sei se eu sei bem esse hino, não. Mas vão me ajudando aí. As tuas mãos dirigem meu destino, o Deus de amor. Assim. Teus são os meus poderes, minha vida. Em tudo eterno, no Pai dispõe de mim. Meus dias sejam todos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, em tudo bom se vem do teu querer. Descansa Jesus nos céus, erguida sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão, ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna
sem motivo não me afligirá. Encontro em circunstante apoio. Forte é seu braço, insano o seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e salvador. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, nós vamos, antes de anteceder assim o estudo da palavra nesta noite, vamos nos lembrar dos feridos, dos doentes, para que nós coloquemos diante de Deus essas vidas, para que Deus os restaure, os cure. Se não for da vontade de Deus, que Deus também trabalhe em nossos corações para entendermos e aceitarmos sua soberania. Não é? Então, aqui nós lembramos de Dona Teresa Tavares. Ela já fez uma cirurgia e, graças a Deus, está muito bem em casa, né? Já foi visitada pelos pastores. Lembre de orar pela irmã Helenice, que estará fazendo uma cirurgia na semana que vem. É uma cirurgia delicada, muito séria. Ore pela vida da Helenice. Ore pela Leda, como lembramos, é a irmã da Nereida. Então, ela está se recuperando de cirurgia e está também ali vivendo um luto pela perda do esposo recente. Vamos orar com carinho aí pela Leda. Ore pela irmã Eva, também passa por tratamentos, né? Todos conhecem nossa querida, que ela seja assistida pelo Senhor, irmãos. Oremos pela Assembleia, que será no dia 6, próximo domingo. Oremos pelo encontro de casal, muita gente já está fazendo aí as suas reservas, já se inscreveram, que bacana. E que tudo isso, irmãos, seja feito dentro da vontade de Deus, para a glória de Deus. Vamos orar pelos enfermos, então, nessa noite, e esses pedidos. Ok, o Jorg é um missionário da missão APEC, que mora em São Paulo. Ele é alemão, e ontem ele esteve numa live conosco, e na live ele diz: olha, irmãos, eu nem sei, me perdoe se em algum momento eu devagar, eu me dispersar. É que eu acabei de receber uma notícia que a minha mãe está numa UTI, ela teve um ataque cardíaco, e então vamos orar pela mãe do Jorg. Ele não deixou o país para visitar a mãe, está bem, continua a sua agenda aqui, mas ele falou: olha, é preocupante, é difícil, né? Saber se sua mãe está numa UTI, num outro país. O irmão pode falar. A irmã do diácono, como se chama? Dona Maria das Graças. Oremos então por esses pedidos de oração. Eu vou pedir que o pastor Alexandre, por gentileza, venha ao microfone para orar conosco. Assim os irmãos que estão em casa poderão também participar, orando conosco. Deus bendito, bom é chegar diante do teu trono, bom é falar com o Senhor, e na mediação de Cristo Jesus é que nós nos aproximamos, Senhor, com o propósito de interceder em favor de nossos queridos irmãos que foram citados aqui nesta noite, nessa oportunidade, Senhor, e nós suplicamos pela vida das tuas servas, aqueles que precisam de restabelecimento de saúde, que a tua boa mão seja sobre teus filhos, sustentando, dando graça, força. Aqueles que precisam, Senhor, da cura, tu és o Deus que tem poder para curar, e nós suplicamos em nome de Jesus Cristo, debaixo da tua boa e perfeita e agradável
vontade, Senhor Deus, que sejam curados por Cristo Jesus. Suplicamos pela direção, pela sabedoria. Suplicamos, Senhor, que Tu ilumines os corações da Tua igreja, Senhor, dos irmãos, para esta RO e RE que teremos aqui no próximo domingo. Pedimos ao Senhor pela vida da mãe do nosso irmão missionário, Senhor Deus, que certamente está preocupado com a sua mãe. Pedimos ao Senhor que abençoe os médicos para que os recursos e a sabedoria trazida para esses profissionais sejam suficientes para o restabelecimento da saúde. Que a Tua palavra venha sempre ao encontro dos nossos corações, trazendo direção e consolo por Cristo Jesus. Amém. Amém. Foi o que Paulo também, nessa mesma epístola, ele disse, por isso eu não cesso, Efésios 1:16, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. É isso que nós temos feito, é isso que faremos, sempre como irmãos em Cristo, interceder uns pelos outros. Lembrando, irmãos, já oramos, mas é bom sempre lembrar, né? Ore pelo nosso país, nosso Brasil, né? O país passa por dificuldades, né? Momentos difíceis, turbulência, momentos políticos, né? As nações também. Então, vamos ver o que Deus tem para nós. Diante desse cenário, Deus tem uma palavra. Pastor Reverendo. Graça e paz, irmãos. Antes de iniciarmos o estudo, só tornando um pouco mais claro a questão da Assembleia, porque alguns irmãos têm perguntado, talvez seja dúvida de outros. Primeira Assembleia, às 9 horas, ordinária para a eleição da secretária de atas, pois ela é responsável por lavrar as atas das reuniões, certo? Geralmente também nessas reuniões se presta relatórios, mas como estamos no meio do ano, talvez faça mais sentido esperar, já que já passou, esperar para que tem que ser feita anualmente mesmo, né? Nós teremos ainda outra reunião no final do ano para a eleição de diáconos e presbíteros. A assembleia seguinte, que é a assembleia extraordinária, é para que a igreja responda a uma consulta encaminhada pelo conselho quanto à doação do templo da segunda igreja. Quando a igreja se emancipou há uns anos atrás, né, ou seja, ela se tornou igreja independente, deixou de ser congregação, passou a caminhar com as próprias pernas, ela utiliza o templo em regime de empréstimo ou comodato, certo? E tem um prazo inicial de 10 anos, que pode ser prorrogado ou não, e isso está em vigor. Mas como a igreja já está, isso foi o que foi colocado pelo conselho de lá para nós, como já há um tempo já que a igreja está estabilizada, né, tem crescido, o trabalho tem desenvolvido, eles solicitaram a doação do prédio, para que eles possam ali planejar, fazer o que quiserem, né? Uma vez que doa, a gente não vai ficar olhando, né? Mas é para que a igreja se desenvolva e faça o que for o melhor possível lá para eles. E, meus irmãos, só lembrando que essa não é uma invenção nossa, é uma prática de todas as igrejas presbiterianas que você tem notícia. Quando a igreja emancipa, ela fica com o prédio onde ela está. Porque é uma igreja só, né? Não somos denominações divididas. Tudo é igreja presbiteriana, nós somos uma só família, um só Senhor. E por isso, geralmente, já se passa automaticamente, né, a doação. Então, se fosse olhar assim, a prática já teria sido feita no momento em que se emancipou, certo? Mas por questões, no contexto, na época, que não vem ao caso, ficou nesse regime, né? Mas agora eles solicitaram. Qual é o papel do conselho? É dar uma resposta, sim ou não, mas para isso tem que consultar a Assembleia. Porque para adquirir, vender ou até receber doação nesses termos de imóveis, tem que se consultar a Assembleia. Então o conselho irá encaminhar à Assembleia essa proposta de doação com ônus legais, porque tem ônus legais mesmo para doar, não é barato doar.
para a segunda igreja. Então, será uma doação, caso a igreja aqui entenda que sim. Então, meus irmãos, vale a pena também você dar uma olhada aí no histórico, para perceber também que aquele prédio foi construído com uma boa parte da participação dos próprios irmãos lá da segunda igreja, certo? Então, não é nada mais justo, vamos dizer assim, embora não estou aqui induzindo ninguém a nada, cada um vote segundo a sua consciência, ok? E no dia é só votar sim ou não, tá? Não é para a gente discutir o assunto. Nós demos aí o prazo durante todos esses meses, se alguém tivesse alguma manifestação, alguma opinião, alguma dúvida, que nos procurasse. Por quê? Razões todo mundo tem. Eu sou a favor, por causa disso, eu sou contra. Você vai se manifestar no voto, certo? E vamos respeitar a vontade soberana, pois nós temos orado, já cantamos aqui, acasos não haverá, né, pastor? É o Senhor que dirige a história da igreja. Então, cada um vote segundo a sua consciência em Cristo, sim ou não, certo? É só isso que nós vamos fazer aqui no domingo. E, às vezes, algumas pessoas falam, pastor, mas quais são as necessidades da nossa igreja? Por quê? Nós vamos vender o prédio agora? Vamos conseguir vender? Vamos tirar isso de lá? Se precisar pintar a igreja aqui, arrumar alguma coisa? Ainda está o regime de empréstimo, pelo menos 3 anos, vamos arrancar isso de lá? Vamos esperar esse tempo todo? Então, meus irmãos, eu creio que Deus sustenta sua igreja pelos dízimos e ofertas dos irmãos, certo? E se a gente olhar, já temos aí falado como é baixo o número de dizimistas fiéis. Então, se a igreja fosse pelo menos um pouco mais fiel, a gente conseguiria aí fazer ainda mais do que temos feito, mas graças a Deus, Deus tem sustentado a sua obra. A igreja tem tido manutenção, né, das suas demandas e tem abençoado tantas outras igrejas, o presbitério, missionários, assistência social. Talvez na reunião de final de ano fique melhor a gente apresentar quantas pessoas a igreja tem ajudado com recurso financeiro, com consultas, com médicos, com medicamentos, com alimento, com a ajuda de diversas naturezas, pastores, missionários. A igreja tem assistido tantas coisas na obra de Deus, com o pouco que Deus tem dado fartura. Então, meus irmãos, ore, nós temos orado por isso, vote de joelho no chão, e que Deus dê sabedoria a cada um, e para marcar lá a sua opção. Vamos em Juízes, então, irmãos, capítulo 14. Juízes, capítulo 14, hoje é de 10 a 20, os versículos. Juízes 14, de 10 a 20. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumava fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão, dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, te buscamos em oração nesse momento aqui em que a tua igreja está reunida e pedindo a iluminação do teu Espírito Santo para entendermos a tua palavra e conhecermos mais do Senhor Jesus. Nós oramos no nome dele. Amém. Meus irmãos, sempre lembrando que quando meditamos na palavra, estamos diante da pregação da palavra de Deus, isso exige de nós uma resposta de obediência e fé. Paulo diz em Coríntios, é como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então a gente não está aqui só para ter uma aula de informações sobre o livro de Juízes, é para Deus falar ao nosso coração, né? A gente se examinar, conhecer o Evangelho de Jesus. Brian Championn, no livro Pregação Cristocêntrica, ele fala que toda pregação, todo sermão tem 3 partes. Primeiro, você conhece mais da glória de Deus. Segundo, mais da pecaminosidade humana. E terceiro, mais do Evangelho de Jesus, mais de Cristo, não é?
Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o tema um libertador escravo e um Deus soberanamente livre. Um libertador escravo e um Deus soberanamente livre. Vocês gostam de enigma? Quem aqui gosta de enigma? Charada, de pegadinha. Gosta, Levi? Ó, o Sansão também gostava de enigma. Umas charadas, né, pra gente ficar pensando, tentando descobrir. Mas, infelizmente, Levi, crianças, Sansão não usou o enigma para o bem. Ele usou para o seu coração egoísta, não foi para glorificar a Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, que Sansão, embora pensasse ser livre, embora ele pensasse assim, ser dono da sua vida, do seu nariz, certo, crianças? Sansão achava assim, ó, que ele fazia o que quisesse. Ele não obedecia pai, não obedecia mãe, Sansão não obedecia a Deus, ele queria fazer só a sua vontade. O pai e a mãe dele falaram assim, você não vai casar com aquela mulher. Aí sabe o que Sansão falou, Luísa? Sansão falou assim, não, eu quero é ela mesmo, é dela que eu me agrado. E ele foi, e arrumou um monte de confusão lá, um leão tentou comer ele, Deus ainda tentou falar assim, ó, olha um sinal de alerta aí. Deus levantou um leão para mostrar, não é por aí, porque ele estava indo lá para a vinha, né, pastor? Certamente para beber. Mas ainda assim ele não parou para pensar. Ele matou aquele leão, senão ele ia morrer, Deus deu força a ele. Mas ele ainda voltou para poder se gabar do leão que ele tinha matado, certo, Nicolas? Ó, Sansão falou assim, deixa eu lá ver o meu troféu, o leão morto, deixa eu ver como é que ele tá, porque eu sou muito forte, né? Ao invés de glorificar a Deus, ele começou a se achar, não é? Aí ele viu mel lá no leão e comeu. E ele não podia tocar morto, ele não podia tocar em cadáver. Mas ele comeu e levou para os pais, mentiu para os pais, não falou, né, pelo menos omitiu, não falou que era uma comida contaminada e ele só está arrumando então confusão, não é? Mas ele quer casar com essa moça e hoje nós vamos falar dessa festa, certo, Levi? Teve uma festa lá de casamento e aí ele vai fazer um enigma lá para tentar se sair bem, para achar que ele é o melhor. Mas nós vamos ver que vai dar tudo errado. Mas no final, Deus vai ser misericordioso, né? E nós vamos ver aqui, irmãos, 3 inimigos de Sansão, do seu próprio coração, que não são os filisteus, mas estão dentro dele. Ou nós poderíamos dizer 3 algemas. Para que a gente usa algema, crianças? Para prender. Vocês já viram aquele desenho animado, assim, que era uma algema que tem uma bola de ferro, assim, bem pesada? E a pessoa não consegue andar. Sansão tinha 3 algemas dessas, 3 coisas que escravizavam Sansão. Lembrando que Sansão é o último juiz, e aqui a gente ainda está no período assim, no fundo do poço de Israel. No fundo do poço, porque antes as nações ainda eram vistas como inimigas. Mas agora, eles já se acostumaram, já se sujeitaram aos filisteus. Você se lembra que quando Deus chamou os pais de Sansão, ninguém estava nem clamando a Deus por socorro. Eles nem queriam ser libertos. É Deus que intervém para libertar o povo. E eles tinham se acostumado tanto com a cultura, com a idolatria, com os deuses, com os costumes, que eles se tornaram a mesma coisa. Já não há distinção entre o povo de Deus e as nações inimigas. Olha, crianças, que triste. Não há diferença, certo, Nicolas? Não há diferença entre os meninos aqui da igreja e os meninos que não conhecem Jesus. Eles estão iguais. Os meninos da igreja estão iguais os meninos do mundo. Eles estão fazendo a mesma coisa. É assim que acontece. E o que Deus vai fazer então? Deus vai provocar inimizade. Deus vai provocar uma ruptura. Deus tem que provocar uma ruptura. Aí eu me lembro lá de Gênesis, capítulo 3, quando Deus fala assim para a mulher, né? Olha o que diz Gênesis 3,15, que a gente entende como o primeiro evangelho, né? O primeiro anúncio do evangelho. Quando Deus diz assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando para Satanás, para a serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por que Deus estava falando que ia pôr inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente e a descendência da mulher? Se é preciso pôr inimizade, o que tinha antes? Amizade, né? Ou seja, o homem e a mulher se tornaram amigos da serpente. Mas Deus está dizendo, eu vou colocar uma inimizade.
Aí nós vamos ver dois povos, o povo de Deus, os justos no Antigo Testamento, e os ímpios. E Satanás usando sempre os ímpios para destruir a linhagem da mulher, para que não venha o Messias que vai esmagar a cabeça da serpente. E é isso que Deus tem que fazer aqui, a essa altura de Juízes. Provocar essa inimizade, romper esse laço, porque eles se tornaram a mesma coisa. Olha que triste, irmãos. E o primeiro inimigo de Sansão, aliás, e também Sansão, é um tipo de Israel aqui. Sansão, ele encarna o próprio Israel, ele ilustra quem Israel é. Sansão recebeu privilégios no nascimento, mas quis seguir por outro caminho. Eu quero fazer a minha vontade. Assim foi Sansão e assim foi Israel. Deus deu todo o privilégio a Israel, colocou numa terra, abençoou, mas o que o povo quis? Cada um fazia o que achava mais reto. A obstinação, a idolatria de Sansão é um retrato de quem Israel é. E aqui a gente tem um líder totalmente omisso, não lidera nada, não busca Deus, cheio de defeitos, cheio de pecados, entregue ao pecado. Não é igual os outros juízes que a gente ainda vê um pouco de virtude. Eles ainda buscam Deus, ainda entendem a causa. Até o último juiz ele entendia, ó, aquele povo é inimigo, eu estou com o povo de Deus. Sansão não, Sansão já não distingue nada. Para ele é tudo a mesma coisa. Ao ponto, como nós vimos aqui com o pastor Paulo, que ele vê aquela filisteia e diz, eu quero é ela mesmo. Ou seja, ao invés de se colocar como juiz para que haja separação, ele quer juntar o seu povo com o povo ímpio através de um casamento. Ele está fazendo o contrário do destino para o qual Deus o determinou. Ele está fazendo o contrário, Sansão. Ele quer tomar aquela mulher, Sansão quebra os seus votos, porque ele desce a uma vinha, ali só tinha vinho mesmo. Ele toca num defunto, não é isso? Num cadáver. E ele não tem nenhum compromisso com a sua missão. Mas agora vamos falar, né, meus irmãos? O primeiro é a sua esperteza. Pois diz aí que Sansão foi para o casamento, né, verso 10. E ele aí proporcionou um banquete. Mais uma vez, né? Sansão gostava de uma bebida, né? Ele não devia chegar perto disso. Para que ele vai promover um banquete no seu casamento, né? Se ele está correndo o risco de quebrar o seu voto. E você vai observar que desde o início do 14, por exemplo, 14:1 diz assim, ó, desceu Sansão. 5, desceu, pois, com seu pai. 7, desceu e falou àquela mulher. 10, descendo, pois, seu pai. A gente vê que sempre esse movimento de descer, né? Isso é didático do autor, mostrando a decadência mesmo de Sansão e da sua família. Ele está sempre descendo. É igual Jonas quando foge de Deus. Sempre diz, desceu a Jope, desceu a navio, desceu ao porão, desceu ao fundo do mar. O homem sem Deus está sempre em queda livre, né? Mas aí, meus irmãos, diz que assim, ele proporcionou um banquete como costumava fazer os moços. Então ele está seguindo ali o costume, né? Sucedeu que, como eu visse, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. E esse seria tipo os padrinhos da época, né? Os companheiros do noivo. Você tinha as virgens, né? As companheiras da noiva Israel, igual aquelas da parábola. Os companheiros do noivo que faziam o cortejo. E eles preparam ali 30 convidados, 30 padrinhos, né? Companheiros. A gente não sabe para quê, se era para apoiar Sansão ou para vigiar ele, né? Mas arrumaram esses 30 padrinhos, né? E aí Sansão naquela festa, não bastasse isso, ele vai querer tirar vantagem. Olha o que diz o 12. Disse-lhe, pois, Sansão, dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias, porque a festa duraria 7 dias, você descobrir, eu vou dar para vocês 30 camisas e 30 vestes festivais. Não pensa que é 30 camisetas igual a nossa, né? Pensa nasquelas estolas da época, aquelas roupas, né, que eram caras, porque você não comprava assim no brechó, não comprava na Renner, na Riachuelo, né, na promoção. Eram todas artesanais. Era muito difícil de se fazer, eram muito enfeitadas, muitos tinham pedras preciosas, como diz, de festas, né? Então eram roupas caríssimas, e ele está falando 30 roupas. E ali, meus irmãos, ele diz, se vocês acertarem, eu dou essas 30 roupas para vocês, se não, vocês me dão essas 30 roupas. Olha como ele está querendo bancar o esperto, né? Eu sou esperto, eu sou o sabichão, eu vou levar vantagem. E olha o enigma que ele traz. Usando a própria situação de pecado. Ó. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Olha como ele é espertão, não é? Qual desse povo aqui conhecia o que ele fez?
Quem viu ele matar o leão e comer, se nem para o pai e para a mãe ele contou. Aí ele quer que aquele povo adivinhe, ou seja, está bancando o esperto, né? Claro que eles não vão adivinhar esse enigma, ninguém sabe disso, só eu. Só eu sei desse enigma. E meus irmãos, olha como Sansão é totalmente irreverente. Ele não tem reverência, porque ele lembra daquela situação de pecado com deboche. Faz daquilo chacota, enigma, para levar vantagem. E às vezes a gente vê muitas pessoas que contam um passado antes da conversão, algum erro do passado, diz que se converteu, mas conta com deboche, com saudade. Esse dia eu vi um pastor na televisão, ele conta assim, parece que até quer viver de novo aquilo, com prazer, né, parece que um saudosismo. Você fala, será que essa pessoa se arrependeu mesmo, entendeu o evangelho? Mas não precisa citar essas pessoas aí, né, meus irmãos? Às vezes nós mesmos, ou pessoas perto de nós, a gente vê que lembra assim, parece com vontade de fazer de novo, de voltar. Não tem aquela tristeza, poxa, foi tão difícil. Nossa, eu lembro assim, dói no meu coração, penso naquela situação, naquela pessoa, naquele pecado, mas graças a Deus, Deus transformou minha vida, hoje eu sou uma pessoa diferente. Mas não, Sansão lembra do pecado e usa numa situação para tentar tirar vantagem, né? Alguém leia para nós Provérbios 3:7. Quem pode ler? Provérbios 3:7. Quem achar, lê para nós. Olha aí, não seja sábio aos seus próprios olhos. E é o que Sansão está bancando aí, né? Eu sou o sabichão. Não, a gente não vê assim Sansão orando, Sansão buscando a direção de Deus para aquilo que ele tem que fazer, desde o ventre ele foi chamado. Lá em Isaías 5:21, não precisa abrir, mas diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. E é o que Sansão está fazendo aqui. Ele se acha muito sábio aos seus próprios olhos. E lá em Provérbios 29:20. Deixa eu ver se é esse mesmo. Provérbios 29:20. Quem achar, lê para nós. Olha aí, um homem precipitado nas palavras, maior esperança há para o insensato do que ele. E a gente vê sempre Sansão com essa atitude, né? Sempre precipitado, sempre agindo sem pensar, sem consultar Deus, confiando na sua sabedoria e na sua esperteza. Meus irmãos, essa é a primeira corrente de Sansão que o escraviza, é a sua esperteza, e não é a última vez que a gente vai ver isso. E a gente vai ver como isso vai dar errado mais à frente. Ele queria bancar o esperto na sua festa de casamento, tirar vantagem, e ainda de uma situação da qual ele deveria estar arrependido, e não usando aquilo para vantagem, né? Mas na sua sabedoria vai dar com os burros na água, né? A segunda algema de Sansão que o mantém cativo, né? São os seus desejos sensuais. Olha o que diz aí a partir do 15. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? Meus irmãos, é isso que dá, às vezes, os filhos de Deus querer flertar com pessoas ímpias, que não temem a Deus. E às vezes, infelizmente, né, isso acontece com qualquer um de nós, às vezes com jovens, né, podem cair na ilusão de que eles podem ter comunhão, intimidade com os ímpios, estabelecer vínculos. Não estou dizendo que a gente não deva conviver, não é isso, né? A gente tem que conviver, porque a gente vive nesse mundo. Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Não é isso? A gente vai ter amizade, assim, nesse sentido genérico, com pessoas do trabalho, né? Com familiares, com pessoas da sociedade, até porque a gente tem que amá-las, evangelizá-las. Mas outra questão é aquilo que Paulo diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Por exemplo, mas Jesus andou com pecador. Jesus, né, meus irmãos? Não foi, ele jamais se contaminou, ele jamais foi influenciado. Ele estava ali para salvar aqueles homens.
porque ele veio buscar e salvar o perdido, mas não foi para praticar as mesmas coisas, para ser conivente com as mesmas coisas, para aprovar as mesmas coisas. Ele é justo, ele é santo. Ele estava ali para levar salvação, para levar luz àquelas pessoas. Tem gente que fala, Jesus em tudo quanto é festa. Meu irmão, Jesus estava no judaísmo. As festas eram judaicas, a maioria delas religiosas. Claro que tinha vinho, corria o risco de qualquer um pecar. Não estou dizendo isso. Mas aí a gente pensa que Jesus ia em festa, dá a impressão que Jesus ia em baile funk, né? Que Jesus ia nessas quebradas tudo aí, nesses barzinhos, encher a cara em boate. Não é esse tipo de festa que Jesus frequentava, tá, irmãos? Não vamos banalizar as coisas. Mas voltando aqui, diz aqui que ao 7º dia, olha só que eles ficaram 7 dias sem conseguir decifrar, mas é lógico. E agora eles estão em uma situação apertada. E o que eles vão fazer? Vão até a mulher para que ela entregue e possa ali seduzir Sansão para que ele fale então o enigma. É o que nós falamos, não dá para brincar, certo? Cuidado com quem os nossos filhos têm amizade, quem a gente coloca dentro de casa para ser amigo dos nossos filhos, para ter intimidade, comunhão. A gente fica com a desculpa, não, mas estão evangelizando. Tá nada, às vezes seus filhos estão sendo evangelizados pelo mundo. Se eles estivessem pelo menos evangelizando de verdade, sendo crente, fazendo diferença, aí tudo bem. Mas às vezes é eles que estão assimilando a natureza pecaminosa, não é? E o que eles vão fazer? Nós vamos matar. Olha, o que deu brincar com esse povo, né? Foi brincar com gente que não tem nem um pingo de temor a Deus. Eles disseram para a mulher, se você não der, nós vamos queimar você e seu pai. Só isso. Pouca coisa, né? Meus irmãos, sabe o que isso nos lembra? Novamente Gênesis. Quem que era o cabeça da família? Adão, né? Quem que era o representante da aliança? Adão. Satanás vai através da mulher, não é isso? Seduz a mulher e a mulher vai a Adão e oferece e os dois caem em pecado. E aqui é uma tática velha da serpente, né? Eles vão até a mulher de Sansão para que ele assim faça. Lá em Tiago capítulo 1, não estou dizendo que só a mulher faz isso, viu, irmãos? Homem ou mulher são seduzidos, né? Tiago 1, diz assim, Tiago 1, 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha como Tiago traz para o coração. E ele usa a figura de uma gestante para falar do pecado. O pecado, ele é gestado aqui no coração do homem. Ele fica ali. Ele vai crescendo até nascer, até dar luz. Aí, o bebezinho que nasce é o quê? É o pecado. Mas começou no coração. Certo? Às vezes a gente fica gestando o pecado aí no nosso coração. É ou não é, irmãos? Quantas vezes a gente não fica gestando o pecado aí? Às vezes uns nascem num dia, às vezes tem pecado que nasce uma semana, às vezes meses, né? Mas nasce. E Tiago diz que o pecado, uma vez concebido, gera morte. Porque o pecado é o filho que mata o próprio pai. Ele gera a morte do pai depois que ele nasce, né? E lá no Salmo 7, irmãos, olha o que diz algo parecido, que eu acho que Tiago tirou daqui isso. Tiago 7,14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Olha o que o salmista diz, ele olha os ímpios e fala assim, os ímpios estão como uma gestante, com dores, com cólicas de parto, para parir o pecado. Ele concebeu o quê? Malícia. Ele deu à luz a mentira. Então o que o ser humano gera no seu coração, no seu interior? Pecado. Ele está gestando o pecado. E o que isso tem a ver, irmãos? O que vai dizer o verso 16? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não me declaraste a mim. E ele me disse, nem a meu pai, nem a minha mãe o declararei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava.
Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Meus irmãos, essa mulher, então, correndo esse risco de vida, né, ela e o seu pai, a gente vê que ela não tinha nenhum compromisso com Sansão, embora fosse casar com ele, mas ela pensou em si, no seu pai, e ficou ali todos os dias, né, seduzindo Sansão, seduzindo, chorando diante dele, ao invés de abrir o jogo, né, de falar o que estava acontecendo, para quem sabe ele tomar uma atitude, defendê-la, ou abrir mão de ganhar essa aposta, não é? Mas a gente sabe que Sansão é orgulhoso, Sansão é vaidoso, Sansão não gosta de ficar por baixo, e ela vai seduzindo até que ele é vencido pelo cansaço. E a gente vê mais à frente que um dos males de Sansão era a mulher. Sansão era extremamente mulherengo, né? Era vencido facilmente por mulheres. Ele viu aqui, por exemplo, a mulher em Tímina, falou, não, Tímina, é dessa que eu me agrado. Depois ele vai ver Dalila, a mesma coisa. E a mesma tática Dalila vai usar para vencê-lo. E aqui a gente se lembra de um outro personagem. Qual outro personagem anterior a Sansão foi seduzido durante muito tempo por uma mulher, mas não cedeu? De quem que vocês lembram? José, não é, André? José foi seduzido pela esposa de Potifar durante muito tempo, mas até que ele toma a atitude radical de fugir, deixando tudo para trás, mas ele não brincou com o pecado, não falou assim, eu sou fortão, eu vou ficar aqui aguentando porque eu sou forte, né? Sou crente. Não, ele viu que ele tinha muita chance de cair, fugiu. É igual esses crentes, não, eu vou na boate, mas eu sou crente, sou forte. Vou ficar lá vendo todo mundo beber, todo mundo se beijar, mas eu sou muito forte, sou muito crente. A Bíblia diz, aquele que está de pé, pensa estar de pé, veja que não caia. E aqui Sansão, meus irmãos, é então seduzido pela sua mulher e ele acaba cedendo, entregando o seu enigma. Vamos ler alguns textos. Provérbios 7, 21 a 23. Quem pode ler para nós? Provérbios 7, 21 a 23. E outro irmão, 2 Pedro 2, 19. 2 Pedro 2, 19. Quem vai ler Provérbios 7, 21 a 23? Olha aí, o perigo da sedução, do deixar se seduzir. Aí está falando mais especificamente provérbio da mulher adúltera, né? De como vai seduzindo e vai cedendo até que cai no laço, não é? Parece muito bom, parece muito interessante no início, mas é uma armadilha. 2 Pedro 2,19, quem vai ler, irmãos? Olha aí, Pedro está falando dos ímpios, né? Que prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos. Como é que eles vão prometer liberdade se eles são escravos? E quem cede se torna escravo daquele que o escraviza. E, meus irmãos, hoje não faltam pessoas na internet, na mídia, nas televisões, nas redes sociais, nos filmes, nas novelas, nas séries, pregando liberdade, prometendo liberdade, dizendo você pode tudo, você merece ser feliz, você tem que viver tudo que você tem desejo no seu coração, não se prive de nada, libere, né, tudo, libera geral tudo, faça tudo seu coração pedir, tudo seu coração mandar, não deixe a religião ditar as regras, seu pai, sua mãe, Deus, seja feliz, seja você, se assuma, seja empoderado, né? Seja empoderado, mulher, porque você nasceu para brilhar e você tem que ser livre. O mundo promete liberdade enquanto eles mesmos são escravos de Satanás, do pecado e das trevas. Lá em Provérbios 1, 10, fala algo também muito interessante. Provérbios capítulo 1, verso 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas.
Aí o Salomão escrevendo como um pai ao filho, e Deus Pai falando a nós, seus filhos. Meus irmãos, então Sansão era escravo da sua esperteza, da sua altivez, era escravo dos seus desejos, da sua sensualidade, ele não aguentava a pressão de uma mulher, mesmo sendo tão forte, né, e uma mulher nesse contexto aqui, tão frágil nesse contexto, né, mas ele ainda, parece que ele está no controle, né? Esse é o problema de quem quer pecar, porque parece que ele está no controle. A gente sempre acha que está no controle. É igual o viciado que fala assim, é o último trago. Mas quando eu quiser eu paro. Mentira. Não para. Ah, é o último gole. Mentira. Liberdade é você falar assim, não, eu não quero, eu não vou. Isso é liberdade. A gente trabalha um tempo aí, né, tem outros irmãos que trabalham também, sei que o pastor tem, o pastor Alexandre lá no Rio, outros irmãos aí também certamente, mas o tempo que eu estive também nas APACs, e uma coisa acaba de estar ligada à outra, né? A gente lida muito com questão de vício em droga, e de fato a melhor coisa é nunca entrar, é nunca experimentar, porque a gente acha que tem controle, né? Ah, é só um traguinho, né? Só um paeirinho, ah, é só uma maconhinha aqui, e logo está perto de liberar a maconha aí para uso, né? Ah, a pessoa não sabe o que pode acontecer, que pode levar a outras drogas, que pode levar a um vício de drogas mais pesadas. E é só Deus, meus irmãos, só Deus que pode libertar alguém cativo de drogas, de alcoolismo. É só a mão de Deus. E ele sempre acha assim no pecado que ele é livre. Não, eu estou pegando as mulheres aí, mas eu sou livre, a hora que quiser eu paro. Ele acha que é dono da vida, né? E sai para gandar, e aí vive do jeito que quer. Ele acha que está livre. Escravo é quem está na igreja, servindo a Deus, buscando uma vida santa, buscando honrar pelo casamento, né, honrar pela família, pelo trabalho, por uma vida de santidade. Isso aí é bobo, tolo, escravo. Livre sou eu. Mas a Bíblia diz que é o contrário. Essa pessoa é escrava do pecado, pois só há liberdade para você fazer a vontade de Deus. Fora da vontade de Deus só há escravidão. Um exemplo que a gente usa é assim, né? Um trem só é livre se ele correr em cima dos trilhos. Fora dos trilhos, ele não anda. Um peixe só é livre dentro da água. Fora da água ele morre. O homem só é livre dentro da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus só há escravidão, só há idolatria, só há morte, só há perdição. E é o que Sansão aqui está encontrando, né? Então não caiamos nessa. Mas o último inimigo aqui de Sansão, meus irmãos, como falamos, não é o filisteu, não é Satanás. Até agora a gente está vendo que é ele mesmo, né? É a sua esperteza, são seus desejos e é também a sua ira. Diz aí o verso 18: disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Sansão vai usar um provérbio lá para dizer assim: vocês me enganaram. Por quê? Não se lavra com novilha, né? Mas ele está dizendo, a minha novilha, a minha noiva, né? Vocês me enganaram através dela. Vocês lavraram com a minha novilha, ou seja, vocês foram perversos, vocês foram injustos, vocês foram trapaceiros, porque vocês usaram a minha novilha para lavrar, e não é um animal para isso, né? Aí ele vai dizer assim no verso 19: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou dele 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Meus irmãos, quando a gente olha assim, como assim, né? O que está acontecendo aqui? Como assim o Espírito do Senhor veio sobre ele? E ele então vai, mata esses 30 homens, pega as vestes, né? Por causa do seu enigma, e ele está iracundo, não é isso? E vai para a casa do seu pai, sua esposa, sua noiva é dada a outro homem, né? Que o acompanhava inclusive, o companheiro dele da festa. O que está acontecendo aqui, irmãos? Meus irmãos, claro que há coisas difíceis aqui para a gente entender. E nem tudo a gente vai entender. Há um versículo na Bíblia que diz: as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas a nós.
a gente tentar entender Deus plenamente, os seus planos, o seu modo de agir, é impossível, irmãos. Não dá para a gente domesticar Deus. Não dá para a gente colocar Deus na nossa caixinha. Nós temos conhecimento verdadeiro de Deus? Claro que temos. A gente conhece o caráter de Deus, sabe como Ele age, o que Ele faz, os seus atributos, como Ele age na história, certo? Mas isso não quer dizer que eu e você domesticamos Deus. Que Deus é um bonequinho que você aperta, igual aquela boneca que sempre fala a mesma frase, né? Você aperta, bom dia, oi, eu amo você. Deus não é um robozinho que a gente domesticou. Ele é soberanamente livre. Claro, dentro do seu caráter, pois Ele não pode negar a si mesmo. Mas, meus irmãos, a gente não pode se esquecer aqui, além disso, né, que a gente não compreende os caminhos de Deus, os planos de Deus, a soberania de Deus, é que Deus está usando até mesmo Sansão com as suas fraquezas, seu pecado, seu caráter, para, através dessa situação, promover uma ruptura entre Israel e os filisteus. O que deve nos chocar aqui não é Deus usar Sansão nessa situação. O que nos choca é que somente uma rixa provocada é capaz de romper essa amizade tão íntima que se tornou. Porque se isso não acontecesse, ele não ia ver problema nenhum com os filisteus. Está ótimo. Note, irmão, eles estão iguais aos filisteus. É através da história de Sansão que vai começar a acender uma rixa, uma discórdia, que vai levar, afinal de contas, a Israel ver os filisteus como inimigos. Ver quem os filisteus são. Ver que eles não estão ali para brincadeira, que eles são inimigos do povo de Deus. E que Deus só está salvando o seu povo por graça, por misericórdia e por fidelidade à sua aliança e à sua palavra. Pois o povo de Israel é igual aos filisteus. Meu irmão, já pensou nisso? E não é diferente muitas vezes na nossa vida. Quantas vezes não acontece uma tragédia, um problema grande, um sofrimento grande, que revira a nossa vida de cabeça para baixo, joga tudo para o alto, e você fala assim, estou sem chão. Às vezes, meu irmão, você descobre um diagnóstico de uma doença na sua casa, um pecado gravíssimo, um adultério, um filho que você não esperava, revela algo que vai te chocar, te chatear, um membro da sua família que assassina alguém, que está usando drogas, sei lá, que está fazendo qualquer coisa assim que te deixa chocado, perplexo, até doente. Você fala assim, nunca imaginei. Irmão, não estou dizendo que isso é regra para todos os casos. Há casos e casos. Mas estou dizendo que há situações em que a coisa se tornou tão distante de Deus, que Deus usa uma situação de sofrimento para poder trabalhar na vida do povo de Deus, para poder chacoalhar a nossa vida. E é o que Deus está fazendo. É tanta amizade, eles estão tão entranhados. É igual você assim, se você plantar uma árvore e ela criar raiz, para você tirar ela, vai custar, não vai? Não é mais fácil tirar uma muda quando está pequena? Quando eu estive lá em Piuí, na casa do Jamil, aí eu estava transportando um pé de jabuticaba, imenso, um pé de jabuticaba grande, já velho. Aí eu falei, como é que eles vão fazer isso, né? Aí trouxeram lá um trator, né, uma reta escavadeira, e foram fazendo em volta, e passando em volta, e passando em volta, e passando em volta, e foi tempão trabalhando, né? Até que a raiz ficou toda exposta, assim, naquela bola enorme de terra, né? Aquela árvore. Aí veio o trator, pegou assim, né? Levantou para colocar lá no outro buraco. Meus irmãos, assim é a pessoa quando está enraizada no mundo, no pecado. Para sair de lá muitas vezes dói, machuca. Mas é melhor Deus nos tirar do mundo do que nos deixar lá plantados, né? E nos plantar junto às correntes de água que é Cristo. É isso que Deus está fazendo aqui, irmãos. A maravilha desse texto é ver que num cenário tão árido, tão pecaminoso, tão infértil, tão idólatra, tão apóstata, de um líder que deveria buscar a Deus, entender a vontade de Deus e conduzir Israel na vontade de Deus, ele está pensando só em si, ele é escravo dos seus prazeres, ele é egoísta, altivo, mulherengo, beberrão, não é isso? Pecador, insolente, soberbo, irreverente com os pais, não tem temor de Deus. É graça o Espírito Santo ainda vir nessa situação.
e promoveu uma ruptura ali. Aquelas coisas que a gente não entende, né? Soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas tem um texto que lança a luz um pouco para nós. Aliás, dois. Primeiro, quem bateu nos irmãos, aliás, quem bateu em José? Seus irmãos, não foi? Traíram ele por ciúme, maltrataram, jogaram ele num poço, venderam como escravo, pegaram suas vestes, sujaram de sangue, levou para o pai, falou que ele tinha sido morto. Ele foi parar no Egito como escravo, ficou lá, sofreu, saiu da prisão, foi preso de novo, ficou anos lá na prisão, até que Deus agiu na vida dele para cumprir seus propósitos. Quando José está diante dos seus irmãos, o que é que José fala? Tá vendo, deu tudo errado, olha o que vocês fizeram, culpa de vocês, nunca mais quero olhar na cara de vocês. O que é que José diz? Vocês intentaram o mal contra mim. José chama as coisas pelo nome. Vocês, o autor é vocês. E o que vocês fizeram foi mal. Não deixa de ser mal. A responsabilidade é de vocês. Mas ele diz assim, Deus transformou em bem, para que se visse tudo isso hoje. É um Deus que transforma mal em bem. Esse Deus aqui de Sansão. E a maior expressão disso é na cruz, não é? Pois lá em Atos 2 diz assim, vós judeus o matastes, crucificando na cruz. Quem matou Jesus? Há várias respostas para essa pergunta. Primeiro, os judeus. Foi por causa deles que Jesus foi à cruz. Por inveja, por cobiça. Segundo, os romanos executaram Jesus. Terceiro, quem matou Jesus? Nós, os nossos pecados, mataram Jesus. E o Pai agradou moê-lo por amor de nós. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. E louvado seja Deus, porque aqui nós temos um libertador escravo, mas um Deus soberanamente livre, cumprindo os seus propósitos. Mas louvado seja Deus, porque Jesus é o inverso desse Sansão, não é? Jesus não bancou o esperto, ele veio fazer a vontade do Pai. Ele não quis se sobressair com uma sabedoria de vanglória para si, mas ele falou a verdade do céu. Jesus não cedeu às tentações, às pressões, mesmo no deserto, na cruz, ele se manteve firme aos seus propósitos. E Jesus, meus irmãos, também, ele como cordeiro mudo foi ao matadouro. Ele, como diz Pedro, não tratou com vingança aqueles que ultrajaram e com injúria, mas ele se submeteu à vontade do Pai. Por isso ele é o libertador por excelência, e ele cumpre aquela palavra lá de Gênesis. Ele é quem veio trazer inimizade entre nós e as trevas, e nos reconciliar com Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que a gente saia daqui hoje refletindo o quanto a gente se parece com Sansão, o quanto eu quero agir na minha esperteza, o quanto eu deixo de ser íntegro e começo a ceder às pressões, o quanto eu ajo na ira e em causa própria. Que a gente saia daqui refletindo sobre isso, e sobre como a gente tem que se parecer mais com Jesus, e louvar a Deus pela vida do nosso Senhor, que veio nos libertar. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com o nosso Deus, pedir a Ele que nos abençoe nesse sentido e louvá-lo porque Ele nos trouxe verdadeira liberdade. Senhor Deus, te louvamos pela Tua palavra, ó Deus, por ver através da vida de Sansão, dos seus pecados, dos seus erros, a Tua soberania, ó Deus, a Tua graça, ó Deus, retirando o Teu povo dessa situação de amizade com as trevas. E como a gente vê nesse cenário tão escuro, Senhor, tão tenebroso, mas o Senhor agindo, ó Deus, soberanamente conduzindo o Teu plano de redenção. Apesar dos homens, apesar da fraqueza desses heróis, mas o maior herói de todos, que é Cristo. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, pois muitas vezes agimos como Sansão. Muitas vezes, ó Deus, não há diferença entre o mundo e a igreja. Muitas vezes parece que é uma coisa só. Muitas vezes a nossa vida não se distingue da do mundo.
fazemos as mesmas coisas, pensamos igual, falamos igual, frequentamos os mesmos lugares. Quantas vezes, ó Deus, os nossos casamentos, a nossa família, a maneira como criamos os filhos, não difere do modo como o mundo faz, Senhor. Tem misericórdia de nós, não nos deixe agir na nossa sabedoria, não nos deixe ceder às pressões, Senhor, às seduções, não nos deixes agir na ira, Senhor, mas nos ajude, ó Pai, a nos submetermos a Jesus, a encontrarmos nele verdadeira liberdade. E te louvamos por Jesus, pois Ele é o nosso verdadeiro libertador. Ele nos trouxe liberdade de nós mesmos, do pecado, e nos reconciliou com Deus. Nos ajude, Senhor, aplica essas verdades ao nosso coração. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Um bom resto de semana para todos. E até lá oremos pela nossa Assembleia.